Pode lançar o teste de DNA aí, irmão, porque o Ceará é o pai. Parabéns ao Ceará, venceu do Fortaleza hoje, taticamente falando, venceu o Fortaleza hoje, mentalmente falando, e venceu o Fortaleza hoje nas arquibancadas. O jogo terminou 1-1, mas se você analisar para o que foi os 90 minutos, o Ceará foi um time mais equilibrado, o Ceará foi um time mais organizado, o Ceará foi um time mais bem escalado, o Ceará venceu no mosaico também. Em tela aqui para vocês, o mosaico da torcida do Ceará, sensacional. Respeita o teu pai e botou ali o Homer, né, que é pai do Bart. Pra quem não sabe, Bart é um símbolo ali da torcida organizada do Fortaleza, né? E Bart é filho do Homer. Aí a torcida do Ceará foi lá e lançou o mosaico tirando sarro e sacaneando a torcida do Fortaleza, como que diz assim, ó, pai e filho. E realmente foi isso que aconteceu. Terceiro clássico rei na temporada, o Fortaleza não venceu nenhum. O Fortaleza jogou mal os 3 clássicos. E hoje, apesar de ter feito 1-0, e naquele momento no 1-0 o jogo tá indo pros pênaltis, em momento nenhum o Fortaleza de fato ameaçou um 2-0. Em momento nenhum o Fortaleza pressionou o Ceará, o Fortaleza deu uma blitz no Ceará, o Fortaleza exigiu para que o goleiro Bruno Ferreira fizesse defesaças, o Fortaleza envolveu o Ceará, em momento nenhum aconteceu isso. Muito pelo contrário, o Ceará sem a posse de bola controlou todo o jogo. O Ceará foi melhor do que o Fortaleza durante 95% do tempo. Primeiro, além do Ceará ganhar aí na questão do Bart, né, no mosaico, vamos para a escalação. Olha a sem vergonhice que um senhor, o Juan Pablo Vojvoda, fez. Olha essa escalação bizonha. Vojvoda tá parecendo um treinador de time de Série B, Série C. Como é que no jogo decisivo que tu precisa vencer o jogo, tu coloca a Tinga de lateral direito? Isso é uma piada, rapaz. Tendo Eros Mancuso no banco, que é um jogador com muito mais capacidade no último terço de campo para achar uma finalização, para achar um bom cruzamento, para achar um drible, para quebrar linhas com um passe, com uma movimentação, do que Tinga, que é um bagre. Pro patamar do Fortaleza, Tinga é bagre, é fraco. Aí começa o primeiro grande erro aí. O segundo grande erro. Não tinha um meia armador, não tinha um meia de ligação no Fortaleza nesse jogo. Tinha Lucas Sacha jogando ali meio que como primeiro volante e Emmanuel Martins jogando de segundo volante. De resto, é uma gororoba tática do Fortaleza. É um 4-2-4, com 2 volantes e 4 atacantes no último terço de campo. E pode perceber o jogo, eu acompanhei o jogo todinho, assisti na Gold, velocidade 2x. O Fortaleza não fez nada, não criou nada, não envolveu o Ceará em nenhum momento da partida. O Ceará muito mais bem escalado, muito mais bem disciplinado taticamente e óbvio que destruir é muito mais fácil do que construir. O Ceará construiu o placar no primeiro jogo, 1-0 gol de pênalti de Fernando Sobral, e o segundo jogo tava tudo do jeito que o Ceará queria. Pressão no Fortaleza, porque apanhou mais uma vez na Copa do Nordeste, apanhou pro Souza da Paraíba, já tinha apanhado pro Altos do Piauí, já tinha apanhado pro Ceará. Então a crise, o clima pré-jogo pro Ceará tava muito mais confortável do que pro Fortaleza, que era uma crise da torcida colocando faixas, pedindo pra honrar a camisa, pedindo pro time correr mais, pedindo pro time se esforçar mais. Além disso, críticas a Marcelo Paz, que essa SAF é só uma ilusão, só pra manter ele no poder como um CEO. É uma SAF de fachada praticamente, né? Então assim, o clima pré-jogo pro Ceará, pré-clássico, foi muito mais tranquilo e favorável. O Ceará conquistou uma classificação para a terceira fase da Copa do Brasil, com dificuldades nos pênaltis contra o Confiança, mas conquistou. Então dá aquela tranquilizada nos ânimos, nos bastidores. É muito mais fácil tu melhorar, tu aprimorar questões táticas, técnicas, de finalização e tal, posicionamento, vencendo do que perdendo. Então, o clima pré-clássico pro Ceará foi muito melhor do que pro Fortaleza, tá? Bom, em relação à escalação, o Ceará foi escalado de forma correta, né, cara? De forma equilibrada. O Ceará foi com o Bruno Ferreira no gol, Marlon, mais uma vez, uma ótima partida hoje, na zaga ali com o William Machado. Na lateral esquerda, você teve o Matheus Bahia, e na lateral direita, o Fabiano Souza, que fez um ótimo jogo, um dos melhores em campo, neutralizou Moisés durante toda a partida, deu cruzamento na cabeça para Pedro Raul fazer o gol de cabeça, o gol que garantiu o título para o Ceará. Então, Fabiano Souza vem me surpreendendo, vem jogando muita bola nesse início de temporada. Dupla de volante, Dieguinho jogou ali na volância junto com Fernando Sobral, os dois conseguiram fazer um bom jogo também. De meio atacante, mas que jogou um pouco mais recuado, porque o time do Ceará estava jogando em transição, né? Marcando o bloco médio e baixo e tentando jogar em transição. Lucas Mugni como meio campista central, e na ponta direita você tinha
Cadê? Na ponta esquerda você tinha o Fernandinho, na ponta direita Ailon e ele, Pedro Raul, mais uma vez brocando e chega aqui na marca de 5 gols marcados em 6 jogos. O herói do título aí do Campeonato Cearense nesse momento. Por falar em equilíbrio, o time do Ceará estava muito mais bem equilibrado na escalação. Vamos trazer aqui um outro ponto, tá? O equilíbrio mental. Como é que em 2 finais, em 2 jogos no caso, né? O jogo da ida e da volta, o Fortaleza teve 2 expulsões. Paul Fernandes entra no segundo tempo e foi expulso com minutos em campo. Não é que ele foi expulso depois de 40 minutos, não, pô. Minutos depois. Gaston Ávila hoje entrou no intervalo do jogo e foi expulso com 5 minutos do segundo tempo. Com 5 minutos em campo, Gaston Ávila dá uma tesoura e sola ali, se eu não me engano, foi o tornozelo de Fernando Sobral. Com 5 minutos em campo. É um time desequilibrado emocionalmente. É um time desequilibrado taticamente. É um time que não vem jogando absolutamente nada. Essa é que é a realidade, gente. Não é só a questão de vontade. O Ceará teve mais vontade. Não. Questões táticas também. O Ceará estava mais bem postado, mais bem preparado emocionalmente. E o Fortaleza não. Com expulsões infantis, uma coisa Gaston Ávila teve que fazer uma falta porque era o último homem do Ceará naquele lance, Pedro Raul ia sair cara a cara. Não, nada disso, era um lance no meio campo, que não tinha nada no jogo. Por falar em não ter nada no jogo, se a gente analisar os 180 minutos, assim, em pelo menos 160 não acontece nada. Assim, é um Ceará batalhando pra caramba, marcando, intenso, focado, concentrado, não permitindo o Fortaleza crescer no jogo, mas também o Ceará, quando chega no ataque, também não chega com muito volume ofensivo. Não chega criando chances a todo momento, mas criou mais hoje no jogo e poderia até vencer a partida, tá? Detalhe aqui rapidamente para as estatísticas do jogo. O Ceará teve 47% de posse de bola contra 53% do Fortaleza. Foram 2 finalizações no gol para o Ceará e apenas uma finalização no gol do Fortaleza. Velho, em 90 minutos, o Fortaleza finalizou uma bola na barra, pô, precisando vencer o jogo. Foi uma finalização na barra apenas, que foi justamente no gol do Lucas Sacha, que a gente vai trazer aqui para vocês. Já o Fortaleza finalizou 2 vezes, além do gol teve finalização do Lucas Mugni, que João Ricardo conseguiu fazer uma boa defesa. O Ceará poderia até matar o jogo, né, em contragolpes no finalzinho do segundo tempo, mas desperdiçou algumas oportunidades e poderia até vencer e merecia vencer, inclusive, na partida, tá, gente? Bom, em relação aos gols, vamos trazer aqui para vocês, tá? Antes de trazer os gols, deixa eu trazer aqui a Montenegro Cargas de Treinação a todo vapor, mais uma vez. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e, detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Bom, rapaziada, vamos lá. Primeiro aqui, né, trazer aqui o primeiro gol aqui do Fortaleza na partida, que nesse momento do jogo, o Fortaleza tinha um jogador a menos já, mas no cruzamento de escanteio de Iago Pikachu, que tá mal na temporada. Quando eu falo na temporada, no recorte mais recente dos últimos 5, 6 jogos, qual é o jogador que tá bem do Fortaleza, né? Essa é uma boa pergunta. Falar quem tá mal é muito fácil, agora falar quem tá bem é que é o difícil. Bom, vamos lá. O primeiro gol do Fortaleza foi marcado ali aos 13 minutos do segundo tempo, no desvio de cabeça de Tinga, e Lucas Sacha aproveita no lance ali de oportunismo, basicamente. No início aqui a Neuzabak deu um impedimento, mas não estava impedido. O jogador do Ceará deu condições, se eu não me engano foi Matheus Bahia, que foi expulso no primeiro tempo, mas a expulsão não foi correta. O VAR foi lá, chamou o árbitro, o Rodrigo Klein, e Rodrigo Klein anulou a expulsão, né, e deu cartão amarelo para Matheus Bahia. Primeiro gol do Fortaleza marcado por oportunismo. Nenhuma jogada trabalhada, nenhuma jogada de envolvimento, foi em bola parada, que entre aspas tudo pode acontecer. Óbvio que bola parada também tem a questão de treinamento, movimentação, posicionamento, mas foi um lance esporádico. Não é que o Fortaleza criou várias chances de bola parada, não, foi uma vez só. O Fortaleza não fez nada em quase todo o jogo, tá? E achou o gol. Beleza, mas o Ceará deu a resposta, e não demorou tanto assim para dar a resposta não. 13 minutos depois, o Ceará faz o gol de empate num belíssimo cruzamento aqui de Fabiano Souza, que recebe o passe aqui, ó, pum, toma, na ponta direita, cruzou muito bem para Pedro Raul desviar de cabeça, a bola pega na trave e entra.
essa cabeçada de Pedro Raul é de um grau de dificuldade muito grande, porque a cabeçada foi de muito longe, ele tinha que imprimir um pouco de força, até porque o cruzamento foi muito bom de Fabiano Souza, não precisava imprimir muita força, mas precisava imprimir direção. E a finalização, mais uma vez, foi de muito longe. Pra ser um gol de cabeça, não é uma finalização de peixinho debaixo da barra não, pô. É uma finalização de muito longe, ó. Pum, bola aqui na ponta direita. E a finalização de Pedro Raul, ó, é de certo modo difícil. E assim, Pedro Raul é o que eu falei pra vocês, velho. Vamos aguardar ainda, tem um decorrer da temporada. A gente não pode cravar que foi excelente a contratação de Pedro Raul. Aguardar a temporada é longa. Mas é o que a gente já vinha falando pra vocês. Ou é 8 ou é 80. Ou é o do Goiás, que é o craque, entre aspas, que é o cara que vai resolver. É o camisa 9 de referência. Quando a bola chegar, ele vai decidir. Ou é o Bagre do Corinthians, que perde gol pra cacete, que não tá sendo essa atuada de Pedro Raul até o momento, né? Pedro Raul vem sendo decisivo em jogos importantes. Então, assim, parabéns a Pedro Raul, golaço. Eita, minha cara ficou aqui até tapando um pouquinho do gol, né? Mas enfim, a bola pega na trave e entra. O Ceará faz o gol de empate e mais uma vez volta a controlar as ações do jogo com muita tranquilidade. Foi essa a toada de todo o jogo. O Ceará controlou, administrou impecavelmente esse 1-0 no agregado, e o título também. Beleza que acabou tomando gol. O jogo estava indo para os pênaltis, né? Se terminasse 1-0 para o Fortaleza, mas na média o Ceará controlou muito bem, sabia o que tinha que ser feito, já o Fortaleza estava perdido em campo e não criando absolutamente nada, como vem sendo atuado aí durante toda a temporada, tá? Parabéns ao Ceará, título merecidíssimo. Agora o Ceará vai focar em Copa do Nordeste, vai ter o jogo contra o Bahia, o sarrafo vai ser bem mais acima, né? Bem mais em cima, porque o Bahia vem jogando muito mais bola do que o Fortaleza, tem mais elenco. E vamos ver qual vai ser a resposta do Ceará agora num jogo bem maior, bem mais difícil e fora de casa, lá na Fonte Nova. Enfim, Ceará venceu em todos os duelos. No duelo emocional, no duelo tático, no duelo físico, no duelo das torcidas dos mosaicos também. Enfim, cara, é um título incontestável. Se a gente parar pra analisar, acabou dando a lógica. Óbvio, clássico rei, futebol não é uma ciência exata, não tem muita lógica, entre aspas. Não é toda hora que a lógica vai prevalecer, mas pelo que vinha se construindo do Ceará contra o Fortaleza, na predominância nos últimos jogos, o desempenho fraco do Fortaleza, aquela crise que foi criada por todo o contexto da temporada fraca do Fortaleza, no final das contas, justíssimo esse título de cearense pro Ceará, tá? Valeu, gente, tamo junto.